Belezinha. Pode iniciar, Luiz, o seu comentário sobre se tem o objetivo de falar um pouco de alguns documentários latino-americanos, né? Você me fez esse convite, a gente está juntos aqui para construir juntos, né? Interpretar juntos esses filmes que você recomendou, que você conhece profundamente. O primeiro deles, que nós conversamos para veicular, né? E ao mesmo tempo veicular e fazer comentários, né? Ouvir as pessoas que estão nos assistindo, é o autorretrato, né? Sim. A Maré. E aí, Sim, Léo. Luiz, a palavra é sua. Sim, Léo, assim, eu quero novamente te agradecer muito e agradecer por esse bom encontro, né, através desse processo digital que nós estamos começando a nos habituar. Mas eu creio que esse processo ele não é um processo que nós temos que ficar tão admirados, espantados assim, porque a vida ela já é isso. Você não vive sem essa dupla articulação entre o visual, o áudio e o visual, né? O óptico e o sonoro. Né? Então, assim, nós vamos nos valer desses comentários sobre documentários latino-americanos, justamente porque nas suas falas que nós tivemos no Conversas Filosóficas, quando nós discutimos necropolítica do capital, você sempre falou das epistemologias do povos do Sul. Então, esse é um detalhe que sempre me chamou a atenção. Por que nós discutimos tudo que vem do hemisfério norte? Por que discutimos tudo que vem de fora? Por que nós discutimos todos os pensadores que vêm de fora? Claro, eles estão tratando de um problema comum, que é um problema de resistência, no nosso caso, a todo esse sistema. Então eu vejo assim, existe um sistema econômico, político, social, que é o capitalismo, mas existe o mundo que nós vivemos. Ou existe o planeta, né? Mas existe o mundo, e nós estamos no mundo. Agora, nós não podemos confundir o sistema econômico, político e social, que é o capitalismo que nós vivemos, e aquele que nós resistimos e queremos fazer um outro sistema. E o mundo é onde nós estamos. Então, no mundo, nós vamos suscitar o quê? Movimentos, vamos articular digamos, resistências, guerra de guerrilhas. E hoje nós estamos num processo digital, que é audiovisual, mas a vida é isso, nós estamos nos vendo o tempo todo falando agora, depende do movimento que cada um de nós fazemos. Nós escolhemos agora fazer essa atividade, discutir os povos, a epistemologia do povo do Sul, mas também vendo que dentro da nossa cidade existe a epistemologia do povo do Sul, que são aqueles povos periféricos. Dentro da nossa região, da nossa cidade, nos bairros que nós vivemos, há sempre aquele hemisfério sul que não fala. Então, quando você mostra uma periferia latino-americana, você está trazendo um aprofundamento da epistemologia do povo do Sul. Quer dizer, qual é o tipo de saber, de conhecimento que está ali amarrado, que está ali sendo impedido, assassinado a todo momento? Nós vamos ver justamente no autorretrato a explosão de beleza, de produção, de tecnologias, de fotografias, tecnologias que eu falo, tecnologias visuais mesmo, sociais, no sentido de você ver algo sendo produzido. Assim como aqui no Nordeste nós temos as tecnologias sociais, aqui no semiárido de produzir água, eles também têm um sertão urbano, uma favela, um quilombo é um sertão urbano. Porque a maioria dos que existem dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, do Rio de Janeiro, de São Paulo, veio do Nordeste, e veio do semiárido, e veio daqueles locais onde não existia possibilidade de continuar existindo. Eu queria só atentar no autorretrato, quando nós começarmos a ver, que aparece uma questão de um ponto, de Umbanda, de uma cerimônia de Iemanjá. Então ele só canta assim, eu não seria, olha só esse, eu não seria, quer dizer, eu não continuaria existindo, eu não continuaria devindo, eu não viria a ser, se eu não tivesse esse tipo de fé, se eu não tivesse esse tipo de resistência. Então é necessário entender que a religiosidade também, dentro dos povos do sul, do hemisfério sul, é uma maneira de resistir ao sistema. E você vê que o ataque às religiões de matriz africana por parte
dos teólogos da prosperidade, da ética protestante. O espírito do capitalismo, a ética protestante, o espírito do capitalismo, que está lá em Max Weber, que nós sabemos, né? Essa forma de analisar uma categoria espiritual. E, além disso, nós vemos um sistema econômico, político, social, que Marx coloca muito bem para nós, que nós sabemos, nos dando condições de discutir essas temáticas. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é o nosso modo de falar, que o nosso modo de falar é um modo direto. Nós estamos falando de questões diretas do povo. E justamente essa questão de nós falarmos desse modo é a inclusão social. É o hemisfério sul em nós. É a epistemologia do povos do sul, é o nosso terceiro mundo falando em nós. O que nós temos que falar naquela linguagem rebuscada? A chave, eu tenho uma chave para interpretar o texto, ou então a questão central do paradigma tal. Aí, ó, já tem alguém na live falando aí. Boa tarde, Carlos Daniel Pontes, nosso colega, nosso bolsista. Então, chegue junto. Então, nós estamos fazendo, aos poucos, esse movimento de discutir esses processos, que são processos diretos para nós. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar no standard, na repetição do standard. Então, você faça suas colocações. Eu sempre te agradeço aí por essa generosidade de liberar essa epistemologia do povo do Sul. Não sei se eu fiquei nítido aqui, se foi nítido a minha digamos assim, a minha colocação. Eu achei muito boa a tua participação, mesmo no sentido de que você trabalha muito com essa coisa de tentar mostrar aquilo que aquelas pessoas que estão nas zonas de invisibilidade, né? Você faz questão sempre de tentar reforçar o relato ou compartilhar o relato daquelas pessoas que não têm voz no nosso dia a dia, né? Ou pelo menos que não circulam nos espaços de comunicação do cotidiano, né? Seja pelo quarto poder midiático, seja pela grande mídia, seja inclusive pelas mídias alternativas, né? A gente consegue encontrar uma série de pequenos tipos de cancelamentos, né, tácitos, ocultos, dentro do próprio modo como a comunicação se faz, embora ela seja aparentemente democrática, né? Então, essa proposta que você tem, que você lança de falar um pouco desses documentários, a partir do olhar dessas pessoas, né, das pessoas que não fazem parte dessa zona de visibilidade do cotidiano, dependendo do tipo de casta social, né, você vê que essas pessoas não têm audiência, né, porque nós não temos só classes, aqui nós temos castas sociais tácitas, né, eles não olham para as periferias. Então, quando você chega e me recomenda assistir uma série de filmes alternativos para quebrar, romper um pouco o olhar, né, isso é muito positivo. E eu acho que isso é positivo não só para mim, mas para todos os colegas que poderão assistir esse documentário hoje e tantos outros que vão seguir daqui para frente. Porque eu acho que uma das questões que nós aprendemos nas falas que nós ouvimos aí de nossos colegas, nos canais que nós estamos acostumados, é justamente isso. De você, de uma certa maneira, colocar entre parênteses o ego, né? Nós colocarmos essa questão individual, não anulando a singularidade do indivíduo, mas você participar de um coletivo. Então, a maneira que nós temos hoje de tratar digitalmente essas questões nos leva a convidar, né, os nossos colegas a participarem, né? Então, eu chamo aqui os nossos colegas para participar do evento, né? E poder estar aqui num canal com a gente, se comunicando e discutindo, quer dizer, e uma maneira deles convidarem outras pessoas também para participar dessas falas esquivas sobre cinema de periferia, porque nós estamos falando de nós mesmos, o que nós somos? Nós somos o quê? Nordestinos, pretos, nós somos do hemisfério sul, das epistemologias do povo do sul, mas nós estamos capturados por uma produção de subjetividade que são as televisões, que são as redes públicas
ou as redes fechadas de comunicação, de televisão, são controladas por quê? Por famílias que estão no poder. Há quanto tempo? E que faz parte de todo o processo de colonização. Se nós não atentarmos para esse detalhe, né? Esse detalhe, o que nós vamos fazer com tudo que nós estudamos, com tudo que nós fizemos hoje? Qual é o processo que nós temos para realmente expressar tudo que nós estudamos, tudo que nós fazemos, a não ser o audiovisual, o Messenger, o YouTube, essas plataformas digitais. E nós temos que resistir a isso aí. Então, lembro muito do Luiz Melodia, que ele fala que está tudo solto na plataforma do ar. Quem vai querer comprar banana? Momentos são, momentos dramas. Né? Então, assim, nós temos o que? No nosso solo, a literatura, nós temos a música, nós temos a filosofia, nós temos o pensamento social, mas nós temos, antes de tudo, também uma forma de narrativa, uma forma de enunciação, uma maneira de enunciar, uma maneira de ser expressa que vem daqueles lugares onde tem as maiores criatividades que só aparecem uma vez em fevereiro, que é o carnaval. Você vê como você não pode confundir samba com carnaval, porque o samba é uma expressão que vem desses povos, né, que resistem à colonização. O samba é africano, mas você vai trazer as matrizes africanas, as matrizes indígenas, você vai trazer as matrizes nordestinas, você vai ver que o enredo está trazendo sempre uma questão de resistência. Vídeos enredos dos últimos carnavais. Né? Então, se nós estamos falando de uma maneira não midiática desses povos do sul, urbano, periférico, que está aqui a todo momento, e se nós não trouxermos essa produção, porque se você abrir no canal Curta Doc, né, se você está abrindo para esse canal Curta Doc que nós estamos vendo, você vai ver cinema latino-americano, tanto aqui as periferias do Brasil, como da Colômbia, da Venezuela, da Argentina. Você vai ver a vida em Cuba, que é uma vida de resistência, como é que os cubanos estão resistindo. Né? E você vai ver os filmes lá. Mas tem um filme que também nós podemos ver numa outra oportunidade, que é o Metal Oase, que é o Sangue em Plomo. Sangue em Plomo. Quer dizer, sangue no chumbo. O que é uma empresa capitalista lá na Argentina, numa cidade chamada Abrepampa, não sei se me engano, na província de Jujuy. O que aquela empresa fez? Ela gerou uma contaminação no sangue daquela população. Uma vez conversando com uns amigos argentinos, uma amiga argentina, um pessoal muito descolado, resistente, uma menina de Buenos Aires, e o pai dela que era de esquerda, resistente, mas ela era meio, né, já mais urbana mesmo, porque na Argentina você tem aqueles que são naturais de Buenos Aires, que nasceram em Buenos Aires, que são considerados portenhos. E você tem do outro lado do Rio da Prata, você tem os platenses, Rio de la Plata, né? Os platenses, que é mais para o lado do Uruguai, daquela divisa. Então, ali, você tem o quê? Você tem... É como se fosse os dois hemisférios, o sul e o norte. Você tem o sul lá, que são os platenses. E você tem também o norte lá, como se fosse o sul. Então, Jujuy, para eles... O que é Jujuy? Jujuy é uma província. Então, eu conversando com esses amigos, o que eles falavam? Eles falavam assim que por exemplo, Mercedes Sosa é uma cantante argentina, essa cantante argentina, uma cantora argentina que nós conhecemos, nós estamos discutindo sobre ela. Aí a menina falava assim, falava o pai dela, olha, Mercedes Sosa não é argentina, é tucumana, quer dizer, ela é índia, ela é do norte. Mas tinha um duplo sentido, quer dizer, ela não é argentina, ela é tucumana, aí fica um duplo sentido. Mas o que ela queria falar, ela não é argentina, ela é índia, ela é de uma tribo, né? Então ela não está no processo civilizatório.
Então, nós vivemos esse mesmo processo no Brasil. O que está sendo dizimado é todo um modo de vida que é estranho ao capitalismo. É o modo de vida africano que vem nessa matriz de religiosidade africana, indígena, e os povos que vivem na periferia, eles são povos que eles são, de uma certa maneira, os povos da periferia, eles convivem com o sistema, mas eles produzem o que? Eles produzem um tipo de desvio, um tipo, digamos assim, não todos, mas pelo menos na sua maioria, eles não estão completamente capturados pelo sistema que nós estamos acostumados a aceitar. Então existe assim um tipo de véu, um tipo de, digamos assim, de desvio, de cliname, um tipo de produção de imagens para só você vê no carnaval como é que todo um movimento vem mostrando o potencial de criação. Oi, pode falar. Desculpe aí, Não, aconteceu. eu estava pegando umas imagens aqui para ilustrar a sua fala, tá? Enquanto você comenta, eu estava atrás aqui. Né? Então, a metal, Tem um show. metal aí a Mercedes Sosa, assim. Mas agora, a Metal Oase, se você puder passar um pouquinho desse filme, que tá lá. Ah, não, deixa. O Metal Oase, eu não sei se você tem ele aí, de Jujuy. Metal Oase é um filme argentino, um documentário argentino, latino-americano, onde mostra o sofrimento. Vamos deixar para uma outra live, vamos comentar só ele numa próxima oportunidade. Léo, vamos nos centrar no autorretrato mesmo, é melhor? Porque Ok. o que no autorretrato nós estamos vendo? No autorretrato nós vemos a contaminação no sangue, no corpo, na mente das populações, das periferias, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, as periferias latino-americanas. Podia colocar o início do filme mesmo, coloca a abertura para ver toda uma produção, como é produzido. Você tem um observatório, um coletivo de fotógrafos, mas você vê a produção de um filme. Existe uma produção de de documentários, de curta-metragem, dentro das comunidades. Então, essa potência. Em maio de 68, você tinha aquela fórmula, aquela palavra que marcava a imaginação na política. Isso mostra como é que a imaginação não está capturada. Os fotógrafos são esses aqui, não é? Ratão Diniz, Adriano Rodrigues, Jaqueline Isso, Félix. justamente. Muito. Uhum. Desde o início, pode deixa rolando o filme, Eu o pessoal. coloquei aqui no final só para a gente deixar. Isso. Porque os créditos dos fotógrafos só aparecem no final, entende? Ok? Aí eu posso deixar rolando aqui enquanto você fala. Como é que você prefere? Não, deixa rolar um pedaço do filme, o início do filme, deixa rolar. O pessoal assistir e depois nós vamos comentando. Ok. Vamos deixar na tela.
assim, é um lugar fantástico, um lugar de identidade, né? É um lugar que eu me criei, né? Nasci e estou sendo criado nessa comunidade. E para mim tem uma história fantástica, né? Tanto de pessoas como de vida, de resgate. E estar podendo fazer parte dessa comunidade, sem sombra de dúvida, um grande prazer. Fotografar os espaços populares é um processo de reconhecimento. É dar visibilidade a essa diversidade fantástica que existe nesse espaço. Seria um retrato de nós mesmos, sabe? Dar visibilidade a isso. Tornar que essas pessoas tenham voz, tenham suas histórias expostas assim para o Brasil e para o mundo, quem sabe. É uma festa em homenagem a Iemanjá, né? A Rainha do Mar, que assim, eu entendo ser importante fotografar e documentar esse tipo de evento, porque é uma manifestação popular que era, no passado, muito presente nos espaços populares, na periferia, continua sendo aqui para a Zona Oeste, está sendo expulsa, né, para as áreas mais distantes do centro do Rio de Janeiro, que existe um movimento aí da igreja protestante que vem sistematicamente abafando, diluindo esse tipo de evento, folias de reis, candomblé e outros movimentos assim. A nossa história foi construída e contada pelos convidados. Eu sempre fiz fotografia de mídias que disseram para mim que era verdade ou não. Hoje eu estou construindo uma mídia alternativa, mas é uma mídia que eu estou fazendo parte. É um olhar sobre o Rio que parte da população se lembra a ver, ou não é mostrado para essa parcela da população. Vou lá e faço o melhor trabalho possível, mostrar aquele espaço com a dignidade que ele merece, para que as pessoas vejam e reconheçam. E reconhecendo, aí eles também vão reconhecer outras coisas. Dá valor, só dá valor. Quer fazer um comentário, Luiz, sobre esse trechinho ou deixando seguir? Não, deixa seguir, pode deixar seguir. Pode deixar. Pode deixar seguir, Léo. Ok. Ô, Léo, já tem algumas pessoas assistindo? Como é? Nós temos 3 participantes, né? Nós temos Carlos Daniel, Rosalba, né? E a outra pessoa não fez um comentário, mas nós temos três participantes no momento. Deixa rolar, pode deixar. Essa coisa de, temos que ser iguais. Não, temos que ser diferentes, mas diferente no sentido positivo da coisa. Diferente
na coisa do entender o outro e aceitar o outro como ele é. Não é predestinação. Favelado não é maniqueísmo. Ou ele está no tráfico, ou ele está num programa social, senão quer os ajudar, os favelados, os carentes. Caminhamos. As fotos. Cara, não é boa? Nós vamos ver aí. O senhor que vai dar nota. Vai botar logo essa mão. Eu sei que já vi assim, já Isso aí, na verdade, é do dia de Reis, né? As primeiras, e depois São Sebastião. Essa daqui é do dia 20, né? Essa foto é do senhor. Essa é reservada. Essa expressão reservada com essa bonita, né? Seu Luiz e o palhaço aí, grande símbolo de safonia. Essa daqui já é separada, claro. Aqui, como é que chama o palhaço Guirinho aí? Olha aí, e aí, rapaz? Como é que tá? Lembra de mim? Palhaço Guirinho. Trouxe as fotos aí de vocês aí, da folia. Olha aqui pra você aqui. Mas muito bonito, viu, rapaz? É um grande registro, né? Bom prazer estar com vocês aí, fazendo parte do documento. Justamente. Uma coisa que fica registrada. Eu adoro festas populares, né? Sou apaixonado por festas populares. E é o que eu estou tentando, de alguma forma, acompanhar. Né? Algumas festas, por exemplo, aqui no Santa Marta, uma folia de reis maravilhosa, super tradicional, que existe há mais de 40 anos. As minhas documentações são a partir muito do meu envolvimento. Léo. A fotografia documental, ela tem primeiro pelo interesse. Que você... Opa, Luiz, diga. Dá só uma paradinha. Okay. Então, veja só. Aquele detalhe que eu coloquei para você, para nós aqui. Como existe um ritornelo, uma repetição naquele canto, naquele ponto de Umbanda. Eu não seria se não fosse Umbanda, que estão cantando. Então, é toda a questão da força da vida, do conatos. Isso aparece no Spinoza, aparece no Hobbes, aparece no próprio Leibniz, a força de permanecer, de perseverar na sua própria existência. Mas você não faz isso de um modo individual, é sempre um modo coletivo. Essa é aquela questão que aparece na filosofia do solipsismo. Como é que você vai sair de si mesmo enquanto um sujeito que se encontrou depois de duvidar de tudo e encontrar outro sujeito? Isso aí só existe dentro de uma filosofia. Dentro de uma subjetividade de uma filosofia. Isso para o povo, isso não existe. O povo que está vivendo no dia a dia, não existe essa questão. Essa questão não se coloca. Essa questão já está entre parentes na própria existência, porque o conatos é coletivo. Você não vive essa questão da filosofia, de você pensar o solipsismo, isso é uma questão europeia, uma questão de indivíduo. As sociedades não europeias, os povos do Sul, essa questão não existe para eles. Só você vê o Ubuntu, você vê as filosofias africanas e dos outros, não existe essa questão. Você pode pensar em singularidade, você pode pensar, mas a questão do indivíduo, do eu, isso não existe. E não é que as singularidades estejam anuladas. Mas o que eu quero mostrar nessa parte do filme é a beleza desse filme, porque ao mesmo tempo que você vê a questão do ritual, você vê também a conexão com a natureza, com as águas do mar, a festa de Iemanjá, você vê o transe, você vê as pessoas ali, e a abertura da câmera, a câmera faz um tipo de um plano maior, uma abertura de plano, uma linguagem mais cinematográfica, um plano sequência. E você vê a questão da religiosidade, o respeito pela religiosidade de matriz africana, né? E como é que essas pessoas ali elas são enfocadas, o branco, a luminosidade da câmera, você vê a água, você vê os barcos. O que é o barco? O barco transmite o que é a pesca. Então essas festas são todas festas de rituais para que nunca falte o alimento, a pesca, para que as águas não sejam poluídas. Isso é toda uma questão de conexão com a natureza, com os elementos que fornecem subsistência para a vida, né? Então nós temos muito que estudar nesses filmes
e na nossa maneira de perceber as comunidades. Porque ó, vai aparecer o mar aí, nesse plano aí, depois vai aparecer o mar na colônia de pescadores, na própria maré, na própria favela. Olha o nome, Maré, porque ela é justamente na beira da Baía de Guanabara. O que nós falamos numa live, no encontro anterior, no primeira Falas Esquivas, nós falamos disso. E essa comunidade de fotógrafos é uma comunidade na Maré, são várias comunidades no Rio, essa aí é na Maré, na beira mesmo da Baía de Guanabara. Né? Então, quando muda para esse ambiente da comunidade e começa a fotografia, já é um outro plano. Você sai de uma arte que é ligada à religiosidade de matriz africana e você vê a fotografia já. Aí você vê, ó, não só o samba, mas a folia de reis. Aí você vê que o senhor está com a sanfona, e essa sanfona ele começa dizendo no filme que as comunidades foram criadas por nordestinos e nordestinas, é uma desterritorialização. Esse movimento, todo um movimento do capital, um movimento histórico, das pessoas querendo se manter na sua própria existência. Agora, se ela não tem suas crenças, e não tem a arte, olha a beleza de fotografia desse filme. E você está no interior de uma viela, de uma favela, da maneira que você nunca entrou. E isso a televisão, a Rede Globo não vai mostrar, o SBT, a Record, eles nunca vão mostrar isso aqui, essa beleza desse prato, de um senhor tocando prato. Isso é folia de reis, isso vem de onde? Você vai encontrar no Juazeiro, você vai encontrar no Crato, você vai encontrar em várias cidades, várias comunidades aqui do Cariri, as folias de reis, você vai encontrar o maracatu, o reisado, aí em Fortaleza também, em todo o Nordeste. Olha só, isso aqui é uma cultura, isso aqui é uma tradição que está sendo preservada. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar um fotógrafo que é filho de nordestino, que ele tem toda essa narrativa, mas ele vem com enunciação nova, o grafite, olha aí o grafite sendo feito, isso dentro da comunidade. Só que, dentro da mídia hegemônica, ele só mostra que na comunidade tem o quê? Só tem traficante, só tem bandido, só tem o que não presta, porque é esse o recorte que eles fazem. Essa percepção que eles têm e jogam para o povo. Por isso que é esse preconceito. E nós começamos a discutir justamente aqui, porque a Fatinha foi expor no canal Conversações Filosóficas, nosso amigo Caio, que é nosso também, né? Um dia ele vai vir falar aqui também, sobre Eduardo Coutinho, que ele é apaixonado. Vamos trazer o André Félix também, e um dia chamar até a Fatinha para vir falar, porque ela vem falar justamente nesse movimento. E aí, quando vocês colocam na live, as pessoas vão acessar e vai ter um número de acesso muito diminuto em relação aos outros, que são pessoas que estão no mainstream filosófico, que tem uma fama já no mainstream. Não dizendo que essas pessoas não têm o seu valor, elas trabalham muito, você trabalha. Pessoas que vão ali expor, elas vão trabalhar. Só que nós viemos numa outra levada, nós estamos nesse meio das ciências humanas e sociais, mas nós somos do hemisfério sul, nós somos povos do sul, da epistemologia do sul. Nós somos pretos, nós somos nordestinos, nós somos da diferença, da diversidade, nós somos os massacrados. E a nossa função é justamente fazer uma expressão de tudo isso aí, para tentar nos descolonizarmos. Então, esse processo aí, que nós estamos vendo aqui nessa comunidade de fotógrafos, é um processo de decolonização, porque são vozes que estão vindo. Estão vindo à tona. E nós estamos fazendo esse movimento aqui. Então, olha só a beleza da fotografia. Olha a beleza da arte. Você sai de um plano, que é um plano, digamos assim, ontológico, religioso, podemos até falar, mas tem uma materialidade ali. Ó. Você vê os tambores, os ritmos, quantos elementos, quantas multiplicidades. Então, a Rosalba está dizendo que os rizomas pedem fluxos desterritorializados terceiro mundista. Então, Rosalba, na próxima nós vamos fazer uma live bem aberta para que as pessoas possam justamente expressar as suas vozes, para que não fique só eu e o Léo aqui. Então, nós estamos testando todo esse processo, é o segundo encontro que nós fazemos, mas eu acho que nós estamos indo, digamos assim, num caminho de estar junto, né? Nós estamos juntos com essas comunidades. E a nossa maneira de encarar as ciências humanas, a filosofia, o pensamento é nesse sentido aí. Belíssimo, né? Não andar na pintura, mas aí ele está sorrindo, ele está deitando, olha só. Olha o cuidado, né? Na pintura, olha, pintura, quer dizer,
É uma arte que eles fazem. Olha que beleza de fotografia. Isso é feito numa comunidade, né? Isso é feito dentro da... Vai, Léo, pode mandar, pode continuar. Continua daí mesmo. Mão da loja, deixei, poxa, de ter uma grana certa para poder me dedicar o que eu acredito, o que eu acredito. Procuro retratar o cotidiano da colônia, mostrar as pessoas que trabalham aqui, dar espaço para que essas pessoas se mostrem também, porque a gente está embaixo da linha vermelha e tanta gente que passa por aqui não conhece, não tem nem ideia que aqui embaixo existe uma colônia de pescadores, um grupo que se reúne sempre, que está procurando construir, está procurando viver dessa pesca, né, mesmo escassa. Então, o meu trabalho aqui, a intenção que eu vim para cá fazer essa cobertura foi mais de retratar o cotidiano dessas pessoas. No começo, quando eu vim para cá, a minha meta era poder mostrar eles para eles mesmos, que eles pudessem se reconhecer, né? Que eles pudessem se ver e se ver com dignidade, gostar de se ver, ter prazer em se ver. O trabalho que eles fazem é muito bonito. Só que aí depois eu comecei a perceber que esse material podia servir também para poder mostrar eles para além daqui, né? Que pudesse mostrar ele para a comunidade, para outras pessoas. Oi, Léo. Parou? Opa. Não, beleza. Tudo bem aí, né, Léo? Tudo bem, né? Belezinha. Não, só uma paradinha, dá uma paradinha, olha, veja só esse movimento. Olha só, você vê o homem, o barco, você vê a inscrição ali da canoa. Isso é uma tecnologia, tudo isso implica trabalho, porque todos esses materiais aí ganharam uma forma, foram informados. Você vê a tecnologia de trabalho, de pesca, você vê as fotografias, que são tecnologias também, você tem os equipamentos fotográficos, e você vê que tem as fotos, eles colocam as fotos, e ao mesmo tempo que aparece a foto de cada fotógrafo, as imagens singulares de cada fotógrafo, aparecem também as paisagens, né, filmadas, cinematográficas. Né? Você tem a fotografia e a cinematografia. Né? Você tem a imagem em movimento, você tem a imagem, digamos assim, da própria fotografia, a imagem em repouso, a imagem em movimento e a imagem em tempo, porque tudo isso é histórico. Você vê a quantidade de automóveis que estão passando digamos, naqueles viadutos ali da linha vermelha que passa ali no Galeão. Ali você tem aquele prédio ao alto ali, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali é o Hospital do Fundão. Né? Quer dizer, eu fui criado, eu conheço essa região, e muitos colegas nossos conhecem também. Quer dizer, isso aí digamos, é o centro do Rio de Janeiro, porque ali tem o aeroporto do Galeão. Aí todo o capitalismo passa por ali. Todo o capitalismo que chega no Rio de Janeiro, ele chega pelo Galeão e pelo Santos Dumont. E você for fazer a história do Rio de Janeiro, a história da poluição e degradação.
desde 45, desde o pós-guerra até agora, o que aconteceu nessa região foi destruição. Destruição das pessoas, destruição do meio ambiente, mas existe toda uma população que resiste, porque senão elas não seriam, elas não deveriam, elas não estariam na história. Então você tem aqueles que massacram, destrói os povos e destrói o meio ambiente, sustentado numa transcendência religiosa da teologia da prosperidade, que implanta o terror, e essas populações que vivem na imanência da natureza, vivem na imanência do caos, mas sempre produzindo nas bordas do caos, porque a fotografia, o cinema e a arte. Isso não vem da zona sul do Rio de Janeiro, não. Isso não vem da Rede Globo, não. Isso vem das periferias que estão ali, ó, na beira do caos. Onde tem as comunidades. Os dispositivos que eles usam para como se fosse um tipo de fissura social, né? O Fitzgerald falava um pouco isso, né? Só que do ponto de vista da literatura. Do ponto de vista do mecanismo cinematográfico, do audiovisual, a gente pode falar que esses fotógrafos desempenham um papel de atravessar os espaços que estão socialmente pré-determinados e produzir um outro tipo de forma de comunicação, né? Revelar aquilo que estava invisibilizado. Então, parece como se fosse o olho dos desassistidos, o olho dos invisíveis, né? O som que faz expressar aqueles que não conseguiam falar também. Então, tem essa coisa das imagens óticas e sonoras, né? Dentro desse documentário, né? Que é uma coisa que o Deleuze desenvolve muito também na sua imagem-tempo, né? Essa coisa de fazer alguma coisa da Terra mostrar algo que não estava lá colocado, né? Então é muito Você pode ver que no Imagem e Tempo, a questão deles dele é se preocupar justamente com esse cinema que é feito no terceiro mundo. Né? Mas aí quando nós vamos falar de cinema, nós ainda falamos do Glauber Rocha, vamos falar desses autores mais conhecidos. Nós temos que ver agora o que acontece nas periferias, que a produção está ali. Eu digo que a questão estética, política, ética do porvir estão nas comunidades. Estão ali, estão em outros lugares também, mas na comunidade que você tem justamente aqueles que vivem um massacre diário dos nazistas. Os nazistas estão bombardeando. Você pensa que o nazismo acabou, que a guerra acabou na história europeia, branca, civilizada. A história acabou. Os nazistas foram destruídos na história, digamos assim, numa história entre aspas, porque as comunidades veem os nazistas atacando todo dia, jogando bomba. Um helicóptero, os nazistas estão aí. E eles são disfarçados, é um outro tipo de nazismo, de fascismo, eles estão atacando o tempo todo. Né? Então, como resistir isso? É a imaginação na política, é a imaginação, é a potência da imaginação. Aquilo que nós falamos, a imaginação aí não está capturada pelo ser capitalístico. Né? Temos que acabar justamente com esse processo de nós discutirmos que não há um nazismo. O nazismo foi vencido. Como foi vencido? Se você vê o tempo todo um massacre. Porque só crianças pretas são mortas. E por que somente na periferia? Leandro Mendes da Silva, nosso amigo, de escapar da redundância do dualismo. Na próxima, nós vamos fazer uma live para todo mundo participar e falar e colocar convidar as pessoas realmente para elas proporem. O Expedito deve estar. O Expedito está na área, não? Está assistindo, não? Não, eu não tenho como checar aqui os nomes que estão conectados, mas nós temos o Leandro, né? A Rosalba e o Carlos, né? Carlos Daniel, tudo bom. Então, nós vamos continuando, Léo, vamos passar esse filminho aí para nós termos a oportunidade de apreciar. Observação seguinte, vocês têm como participar da live com até 6 integrantes, certo? Aí a gente vê direitinho como é que se organiza para fazer. Tá? Eu estou vendo aqui uma notícia: fascista ameaça invadir a embaixada da Venezuela em Brasília. Depois que aquele imbecil ele foi pagar pau ali para o embaixador americano, eles só podem estar tramando isso. O sistema deles é decadente. Vai, Léo, pode mandar. Esse espaço propriamente dito, mas em relação à Baía de Guanabara, porque aqui era o nosso espaço de lazer. Né? Quando eu era criança, minha mãe não me levava para a Zona Sul,
um tio Piscinão de Ramos. A minha mãe me trazia para cá, chamado Catalão, para a Praia do Fundão. Então, assim, hoje eu sinto muito por não poder trazer o meu filho para cá, por não fazer desse espaço um espaço de lazer para o meu filho. Assim, a gente vem, é um espaço de lazer quando a gente está dentro do barco. Eu digo para a gente poder entrar na água, para a gente poder brincar na água. Hoje eu tenho que levar meu filho para a praia na Zona Sul, porque aqui eu não posso trazer ele mais para... não posso trazer para tomar banho. Quem sabe isso aqui vai estar cristalino. Quem sabe meus netos vão aprender a nadar aqui como minha mãe. A minha infância, ela foi muito bacana, assim, dessa coisa de qualquer criança, né? Eu subi em árvores aqui, a escola Novolana, cheia de árvores. Você vê hoje, ao redor da escola Novolana, se tiver 2 árvores, 3, Eu tenho fantásticas memórias da minha infância, assim. Eu não tive triste história não, sabe? Eu, como morador de Maré, não tenho nenhuma história triste para contar, não. Pelo contrário, tenho muitas histórias felizes, assim. Tenho muitas memórias boas, né? Da época que a gente brincava na areinha, né? A gente ia lá para jogar bola, dar salto mortal na areia dos Irmãos Alves, que era um aterro, uma área de material de construção, né? Que chegavam caminhões com areia e a gente ficava lá dando salto mortal. coisa que hoje você não tem. Hoje você tem ruas estreitas, cada vez mais estreitas, que as crianças não têm como brincar, não tem que esconder, tudo é murado, tudo é cheio de grade. Onde você vai? Como é que você vai pular um muro para se esconder para brincar? Tem que esconder, por exemplo. Aí tem essas brincadeiras que existem, que é a pipa, né? A pipa é muito forte. O golzinho, né? O futebol é muito forte também. Existem os campinhos aí, quadras, etc. Bola de gude você ainda vê, peão ainda vê pouco, porque demanda espaço. Demanda algumas árvores para você subir e se esconder. Como é que eu vou me balançar onde? Onde eu vou me balançar hoje? Tem, o espaço está sendo construído não para ser um espaço saudável, ou seja, com um mínimo de qualidade, com árvore, sombra, para evitar temperaturas elevadas. A gente vê hoje que é um bloco, assim, um estufa esse espaço. Eu tento dar um pouco das brincadeiras que eu tinha pro meu filho, para ele também não perder essa essência. Eu acho legal, é importante soltar pipa, eu acho importante jogar bola de gude, eu acho importante ele poder andar descalço e correr um pouco. Mas hoje ele já não tem tanto espaço como eu tinha, né? Eu e minha violência também cresceu muito. A gente tem uma condição um pouco melhor para comprar, mas a gente também não tem espaço para poder brincar muito com esses brinquedos. Meu filho tem bicicleta, mas meu filho anda de bicicleta na casa da minha avó. Meu filho tem uma motinha elétrica, meu filho anda de motinha elétrica dentro da minha casa. Quando criança, eu podia circular por toda a Maré sem problema nenhum, entendeu? Só que os pais hoje adotaram uma coisa negativa, né? Que parece que atravessar para uma outra comunidade, que seja de facção rival, é uma coisa negativa, uma coisa ruim, que vai ser, sei lá, morto, que vai ser executado, que alguém vai vai confundir com bandido. E não é. Essa fronteira invisível, para mim, ela não existe. Assim, desse ponto de vista no meu trabalho, no meu dia a dia. Ela existe. Todos nós sabemos. Né? Tanto pelo tráfico como para a polícia, ela existe. Morando aqui, eu não deixei de viver nada do que alguém que mora na Zona Sul vive. Morando aqui, eu não deixei de ter dentro das minhas condições e possibilidades nada daquilo que alguém que tem lá, que mora lá, gostaria também de ter. Então, isso e é o que eu tento passar para os meus, para o meu marido, para minha família, e é o que eu pretendo ensinar para o meu filho quando chegar a hora, sabe? Que ele vê que ele mora na favela, mas ele faz parte da cidade. A favela é parte da cidade. Né? Então, de a gente se assumir mesmo, a gente tomar essa identidade pra gente. Ver que a gente é brasileiro, que a gente é carioca, que a gente é favelado. Primeiro, eu entendo que existe essa dicotomia
favela, cidade formal. A gente pode até às vezes falar isso no discurso, mas assim, não é o que eu creio. A cidade, a favela é a cidade, entendeu? Os trabalhadores da indústria, das casas de madame, são moradores de favela. Essa troca de vivência, essa troca de experiências ocorre o tempo todo. Não existe para mim essa dicotomia. A favela é a cidade, como a cidade é a favela. Tem como retira a favela, você separa a cidade. Léo, opa, vamos dar uma pausinha aí. Olha, depois a gente continua. Você vê que ele está falando dessa questão dessa conexão entre favela e cidade. Porque essa dicotomia, acabar com essa dicotomia, como o Leandro Mendes colocou muito bem aí, o nosso colega Leandro Mendes, e esse fotógrafo, você vê como é que o fotógrafo ele pensa, como é que ele pensa a realidade da comunidade. A comunidade está dentro da cidade. O que movimenta a cidade, quer dizer, a força de trabalho, aí você faz o quê? Digamos assim, um mergulho dentro da exploração capitalista. Como é que o capitalista não funciona, o capitalismo na cidade não funciona se não tiver as comunidades. Então, eu digo, a pauperização é justamente o processo do capitalismo. Exatamente. Quando nós vamos discutir, e eu gosto muito de discutir a questão de Carolina de Jesus e José de Castro, é justamente isso. A partir do pós-guerra, com todo esse plano de desenvolvimento, digamos, não é o desenvolvimentista, mas todo esse processo de expansão, de imperialismo do capitalismo, de colonização do capitalismo, você viu crescer no hemisfério sul o quê? A pauperização, o aparecimento de quê? De comunidades, sem nenhum vínculo, né, assistencial em termos de saúde, de educação. Então, o que nós fizemos dos nossos estudos até agora, das nossas pesquisas até agora, não foi nada mais do que tentar resistir. Porque aqui eu não vou criticar os nossos colegas que estão na academia, os nossos colegas que trabalham, porque todos eles estão fazendo um trabalho, o pessoal de esquerda, o pessoal que estuda nas ciências humanas, a maioria que nós conhecemos estão fazendo um esforço dentro dos seus limites. Né? Eu acredito muito nessa questão de você afetar mesmo, de você... E nós temos essas ferramentas hoje, nós podemos utilizar e nós vamos descobrindo, pesquisando esses documentários, e nós temos que trazer justamente para o debate, para as conversações mesmo, entendeu? Tentar fazer alguma coisa de maneira artesanal, tentando... Olha o Caio, o canal do Caio, os agenciamentos, as lives que são feitas em todos os lugares do Brasil. Né? E assim, eu penso de uma questão, que eu estou conversando com o Léo aqui, a questão de o pensamento filosófico aqui no hemisfério sul, no Brasil, no Nordeste, ele é tão forte, o potencial é tão rico, é tão intenso. Porque quando eu vim para o Nordeste, quando eu estou aqui em Juazeiro do Norte, Ceará, meus pais são nordestinos, mas eu só ouvia dizer, eu fui criado ouvindo dizer sobre o Nordeste, sobre todos os aspectos das capitais, os rios do Nordeste, e a família que vinha, e você ia recebê-los, toda essa alegria. Mas quando eu cheguei no Nordeste, eu conheci Fortaleza. Quando eu vim no voo, parece que eu parei em Recife, depois vim para Fortaleza. E Fortaleza, a minha vida, quando eu conheci o Nordeste, foi uma vida filosófica. Tudo que eu conheci de Fortaleza foi fazer ambientação para trabalhar aqui, primeiramente na UFC Campus Cariri, né? Depois eu comecei a ter contato aqui no Juazeiro aqui com os colegas de filosofia, e nós sempre íamos para Fortaleza na UFC e na UES. Começamos a assistir na UES, para fazer um grupo na UES. Então a minha vida era 13 de maio. E quando eu fui para Fortaleza, eu fiquei um tempo na casa de um amigo nosso, o Evanildo Cortes, que é um professor. A minha vida era 13 de maio, era ir da UFC para... Às vezes ia lá naquele... Era PC, né? PC, né? Que tem um campus PC, né? Mas na 13 de maio eu ia no bairro de Fátima, mas minha vida era bairro de Fátima com o UFC. Às vezes eu ia a pé. E depois eu comecei a conhecer o US. Né?
e depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo amizade com o pessoal, ia a evento, ia participando de banco. Então, assim, o meu trajeto era, depois de muito tempo, meu trajeto era US rodoviária. Poucas vezes eu ia no aeroporto, você está entendendo? Então, Fortaleza, para mim, é a capital da filosofia. A minha referência é Fortaleza, entendeu? Eu ia nas bancas, e todos os meus colegas, a maioria são de Fortaleza. Não, conheço muita gente no mundo, mas assim, o contato com o pessoal do GT Espinosa, né? GT Espinosa da UES, Henrique Lima, Carlos Wagner, Manuel Fragoso, que é meu amigo, né? Julianas, o próprio Lucas de Lacerda do GEDEG, a Bruna Nogueira, a Ada. Né? Então a minha vida sempre voltou. E agora o Leonardo Lima. Nós estamos num outro processo. Né? Que também é da UES, fez o UFC, é professor. E aí o mais bacana do Leonardo Lima é que o Leonardo Lima atua no ensino médio, que é o meu foco, porque eu andei por muito tempo pelo Brasil e eu morei em Minas. Eu tenho filhos em Minas, tenho netos aqui. E em Minas eu dei aula no ensino médio e dei aula também na universidade. Eu dei aula numa universidade que estava sendo aberta, uma universidade particular, uma faculdade, e no curso de administração. Né? E dei aula também no ensino médio, apesar de não ter feito licenciatura, que eu acho fundamental. Mas apareceu uma oportunidade, eu dei aula, e foi um aprendizado muito grande. Aprendizado muito grande. Né? Então, assim, eu acho que nessas nossas andanças pela filosofia, nós vamos encontrar, sobretudo no ensino médio, esse povo. Você encontra hoje a inclusão de cotas, mas o ensino médio e o ensino fundamental público na região periférica, ou então em outra cidade, é justo você encontra com esse povo das comunidades. Você pode encontrar os povos, um povo, uma juventude, os adolescentes, as crianças que vêm para o ensino básico, para o ensino fundamental, no caso dos adolescentes, nós podemos até encontrar uns que já têm uma vida mais, digamos assim, não tão sofrida. Não tão sofrida. Então, nós temos que criar o quê? Nós temos que criar meios de entender que no ensino médio, no ensino público, que nós vamos justamente esse povo que está sendo sofrido, Léo. É esse povo que está sendo sofrido. Tem uma menina aqui, a Valéria Carvalho, nossa colega, que pediu para participar. Vou mandar o link para ela. É o pessoal do Brunet que faz esse trabalho maravilhoso aqui no Cariri. Né? Então, nós estamos conectando justamente essas forças que são reais. Que são reais. Uhum. Deixa eu dividir uma coisa contigo. Léo, Oi. Pode falar. Tá. Uma coisa que eu tenho prestado atenção muito nessa minha curta experiência como professor de ensino médio é o seguinte: muitos dos alunos que eu tenho, eles não confiam nem na sua capacidade de produzir novos mundos possíveis, entende? Sim. Nem os impossíveis. Se no campo dos possíveis já é mais difícil, imagina no campo dos impossíveis. Eles olham para a imagem deles e não acreditam neles, entende? Tem aluno meu que faz obras audiovisuais, às vezes até com explicação de ferramentas multimídia, né? Só que eles nunca têm a coragem de aparecer para a câmera. Eles não confiam nem na sua própria estima. Eles não gostam nem da sua própria imagem, né? É um trabalho complicado, né? Porque não se trata só do conteúdo, se trata também de trabalhar essa questão da confiança deles, da possibilidade deles se apresentarem ao mundo. Parece que muitos deles aceitam a sua invisibilidade, né? Então, é um trabalho muito complicado de desenvolver. E se você puder comentar um pouco sobre isso, né? Tendo em vista que você é um grande conhecedor da filosofia, talvez tenha algum tipo de conhecimento específico que nos leve a refletir sobre essa condição do jovem, né? No sentido de que ele não quer se apresentar, né? Ele não quer se colocar, muitas vezes, ele não confia nele. Léo, assim, vou falar aqui de um filósofo, de uma questão que você conhece, que nós conhecemos, que é a questão da paciência do conceito. Você fala assim, o jovem do ensino médio que vem da periferia, ele não acredita mais nele, mas por que ele não acredita mais nele? Porque ele ouve justamente palavras que não incentivam.
Então, toda essa paciência de você construir o conceito, de você produzir uma concepção, um recolhimento, isso é um trabalho que a questão de você pegar uma lima para fazer uma abertura no muro branco, você produzir uma linha de fuga, a paciência do conceito. Isso é um trabalho que você tem que mostrar também uma maneira em que o jovem perceba, o estudante perceba que você está trabalhando, que ali, como diz o Deleuze e Guattari, o professor só coloca a palavra de ordem, você está fazendo palavra de ordem. Mas como é que nós vamos sair dessa palavra de ordem? Vamos mostrar para eles que nós estamos trabalhando, com ele, para ele, que nós somos ele, mas numa outra dimensão do tempo. Nós estamos com uma quantidade de anos para além dele, mas nós vivemos tudo isso. Né? Então, assim, existe algum processo de subjetivação que eu consigo observar, que eles internalizam, e que às vezes a gente tem que trabalhar essa liberação, né? Para que eles possam se colocar. Aí eu queria chamar a atenção só para essa questão do logotipo do Observatório das Favelas, que você tem a lente, você tem o desenho da favela da comunidade lá dentro. Vamos continuar a ver, para a gente. Esse filme está tão instigante, vamos continuar a ver? Será que dá para continuar, Léo? Dá sim, vou colocar, por exemplo. Bota você, estufa-se esse espaço. Beleza das fotografias. Eu tento dar um pouco das brincadeiras que eu tinha pro meu filho, para ele também não perder essa essência. Eu acho legal, é importante soltar pipa, eu acho importante jogar bola de gude, eu acho importante ele poder andar descalço e correr um pouco. Mas hoje ele já não tem tanto espaço como eu tinha, né? E hoje a violência também cresceu muito. A gente tem uma condição um pouco melhor para comprar, mas a gente também não tem espaço para poder brincar muito com esses brinquedos. Meu filho tem bicicleta, mas meu filho anda de bicicleta na casa da minha avó. Meu filho tem uma motinha elétrica, meu filho anda de motinha elétrica dentro da minha casa. Quando criança, eu podia circular por toda a maré sem problema nenhum, entendeu? Só que os pais hoje adotaram uma coisa negativa, né? Que parece que atravessar para uma outra comunidade, que seja de facção rival, é uma coisa negativa, uma coisa ruim, que vai ser, sei lá, morto, que vai ser executado, que alguém vai vai confundir com bandido. E não é. Essa fronteira invisível, para mim, ela não existe. Assim, desse ponto de vista no meu trabalho, no meu dia a dia. Ela existe. Todos nós sabemos. Né? Tanto pelo tráfico como para a polícia, ela existe. Morando aqui, eu não deixei de viver nada do que alguém que mora na Zona Sul vive. Morando aqui, eu não deixei de ter, dentro das minhas condições e possibilidades, nada daquilo que alguém que tem lá, mora lá, gostaria também de ter. Então, isso é o que eu tento passar para os meus, para o meu marido, para minha família, e é o que eu pretendo ensinar ao meu filho quando chegar a hora, sabe? Que ele vê que ele mora na favela, mas ele faz parte da cidade. A favela é parte da cidade. Então, de a gente se assumir mesmo, a gente tomar essa identidade pra gente, ver que a gente é brasileiro, que a gente é carioca, que a gente é favelado. Primeiro, eu entendo que não existe essa dicotomia favela e cidade formal. A gente pode até às vezes falar isso no discurso, mas assim, não é o que eu creio. A cidade, ela é a cidade, entendeu? Os trabalhadores da indústria, das casas de madame, são moradores de favela. Essa troca de vivência, essa troca de experiências ocorre o tempo todo. Não existe para mim essa dicotomia. A favela é a cidade, como a cidade é a favela. Não tem como. Retira a favela, você separa a cidade. Chegou uma época na minha vida, quando eu estava entrando na adolescência, que era tão difícil
morava aqui que eu mesmo não me aceitava ser desse lugar. Era muito difícil para mim assumir, ter essa identidade e assumir com um valor como eu assumo hoje. Hoje, ainda quero morar aqui, mesmo se eu estivesse ainda ganhando um pouco mais, essa coisa toda. Eu, por questões de militância, e também a minha família toda está aqui, eu ainda acho que os espaços populares ainda é um espaço saudável de se viver, que não é como é vendido, né, dentro dos níveis formais, espaço de violência pura. Existem seus problemas, o tráfico é uma realidade, mas não é só o tráfico, entendeu? Não é só o tráfico, existe toda uma vida dentro das favelas que não é mostrada ou é subvalorizada. Aí, nesse sentido, assim, eu acho que aqui é um lugar ainda assim para se criar o meu filho. Questão financeira hoje não é o que eu penso, assim, sabe? Claro que às vezes eu fico pensando, né, até hoje eu tô com a minha companheira, a gente pensa em viver junto, sim, né? E para ela é difícil viver em certas situações. Não só para ela, mas para os filhos dela. É um choque cultural muito forte, imagina. Família paulista, né? Minha companheira é paulista, agora está morando em Minas, no sul de Minas, numa cidade não tão pequena, de médio porte, né? E vim para uma cidade grande, Rio de Janeiro, que tem um estereótipo de violência gigante, e morar no espaço popular, dentro de uma favela. Imagina só o choque cultural para esses meninos, né? Hoje eu compreendo de todas as formas a visão dela, não tiro a razão não. Fotografar a violência tem sido assim, um tema muito difícil até hoje, mas tem que se discutir como é que a gente deve mostrar isso. E esse é o processo que a gente está aprendendo, assim, como é que a gente mostra essa violência que existe, que a gente não pode deixar de negar, né, a partir de um olhar de morador. Isso daí é um desafio muito grande, assim, particularmente para mim, né? Por exemplo, dentro dessas ocupações no Rio de Janeiro, eu tenho uma dificuldade muito grande de entrar. Eu vou entrar com a polícia? Será que é a melhor forma de entrar? Então, eu penso muito, assim, sabe? Eu quero entrar a partir de um olhar de morador. E aí, quanto tempo isso vai durar? Será que isso veio para valer? Virão outros serviços que não só a força bélica do Estado, o braço armado do Estado, a polícia, virão outros serviços reais, efetivos, de qualidade, saúde, educação, trabalho. A gente fotografa a violência, eu e o coletivo. A gente fotografa a violência da ausência. A violência da ausência do Estado no que se refere à educação, quando falta professores, cadeiras, material instrucional. A violência do Estado no que se refere à saúde, quando falta médico no esporte de saúde, falta equipamento, falta remédio. Existem outras violências. A violência do Estado quando falta trabalho, carteira assinada, não é só um contrato que expolia o cara. Não, não é que eu quero um PP, eu quero outras coisas. Senão, pô, não adianta nada. Vai vir, me dar porrada, e eu vou dizer que eu sou inocente, vou aparecer na TV como um traficante, e as pessoas vão acreditar. E como eu não tenho educação, eu vou saber como recorrer. Uma coisa, um exemplo muito claro, assim, dessa questão da violência, que uma vez um menino foi morto na eleição de 2006, se eu não me engano. Foi uma entrada da polícia, né, atrás de 2 suspeitos em cima de uma moto. E aí uma senhora estava caminhando na rua com seu neto no colo. E nessa entrada da polícia, eles vieram atirando nesses suspeitos. E aí um tiro pegou essa criança, baleou essa criança. Eu lembro que os familiares foram procurar fotógrafos, então foi buscar fotógrafos, sabendo da importância da imagem para denunciar aquele fato. No dia seguinte, os familiares
continuando sabendo da importância da imagem como denúncia, foi até o observatório e convidou a gente para poder fazer o registro do enterro. Isso foi muito difícil para a gente, foi um desafio, assim, né? Fotografar e respeitar, fazer com que aquelas fotos ali tenham dignidade, né? Tenha força para a denúncia do fato e, ao mesmo tempo, também uma poesia, assim, porque, poxa, é seu olhar, né? Não só fotografia. A favela é a dor e a alegria. E aí tem que ser mostrado. Léo, das considerações, meu querido. Luiz, o que eu consigo observar pela fala dos fotógrafos, tá? Pode estar relacionado também ao fato de que eles parecem ser como se fossem, não são pessoas propriamente ditas, mas são pontos de passagem da fala dos oprimidos, entende? E tem toda aquela coisa, né? Opa, só um minutinho. Tá fazendo aí o som aí, Léo. Pronto. Como se fosse um ponto de passagem da fala daqueles que não têm fala, né? Eu lembro muito de um trechinho do Deleuze, diz, como é que nós podemos dar voz àqueles que não têm voz? Como é que nós, ou melhor, como é que nós podemos fazer com que aqueles que não falam passem a construir seus próprios códigos significantes por meio do nosso corpo, por meio da nossa expressão? Eu acho muito lindo isso, né? Como é que esses devires podem ser, daqueles que não conseguem dizer nada, podem ser gatilhos pelos quais nós consigamos dar voz a esse pessoal, né? Como é que nós podemos emprestar a nossa fala? Eu acho que os fotógrafos nesse documentário, eles cumprem um pouco essa tarefa, né? Essa missão de fazer com que o mecanismo, o dispositivo fotográfico, passe a ser um amparo, né, dos devires dos outros, né? O corpo do mecanismo fotográfico está todo ligado àquele espaço específico da maré, né? É claro que cada um vai dar o seu ângulo de visão específico em cima do seu cotidiano, né, da vida que levam, mas como fica muito claro, parece que o objetivo maior é exatamente isso, emprestar, né, o seu corpo, emprestar o dispositivo tecnológico para que os outros possam se revelar, né? Por isso que me impactou tanto, sabe? Por isso que eu achei tão lindo esse documentário, o Autorretrato, né? E aí, a partir disso, eu passo a bola para ti, para ver o que você tem a pensar em relação a isso. Luiz, o teu microfone está desligado. A beleza, o que me chamou a atenção é a beleza do pensamento, da intensidade de pensamento dos fotógrafos. E aquilo para mostrar que o pensamento ele não é somente filosofia, o pensamento é justamente a imaginação, que ela é levada a se tornar, digamos assim, conceitual, né? O que você sente no dia a dia, o que te afeta, o que te provoca a expressar pensamentos, e como é que eles expressam através da fotografia. E o que me chamou a atenção é justamente eles dizendo, tanto a menina como o rapaz, falando que não é essa dicotomia. Se você tirar as comunidades, a cidade não funciona, em todos os sentidos. E vou te falar mais uma coisa, se tirar a droga, não funciona é a televisão, não funciona é os meios né?
de expressão hegemônica que estão aí. Né? Porque essas pessoas sendo massacradas, elas são obrigadas a usar analgésicos, né? que entorpecem, que as entorpecem-nas, né? Para que elas possam continuar nesse sistema e não ver. E você vê que eles ali que moram na favela, eles não usam nada. Eles usam a câmera para expressar o sofrimento, a dor daquelas pessoas. Né? Então há uma complexidade na beleza das fotografias, mas, sobretudo, quando eles atendem um chamado de uma avó africana, né, para fotografar os seus netos. Aí você vê nos enterros, no filme, a quantidade de pessoas pretas. Black Lives Matter, vidas pretas importam, todo mundo fala disso. Isso acontece no dia a dia das comunidades do Brasil e do hemisfério sul, sobretudo do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo. A quantidade de pessoas pretas que se reúnem ali para o enterro. Você viu? Não aparece uma quantidade de pretos e pretas durante o início do filme. Mesmo lá nas cerimônias, nos ritos, na cerimônia de Umbanda que aparece, onde o povo canta, eu não seria, eu não seria, eu não seria. E aí você vê quem é que não é. Quem não é, quem passa a não ser nas comunidades é o povo preto, mas que resiste. A quantidade de pessoas pretas, você vê as crianças ali, no enterro, a quantidade, aquele caixão branco de uma criança com várias pessoas pretas segurando. Essa é a realidade. Então, a beleza da fotografia, você vê que aparece uma coisa, um senhor ali, é a mesma coisa que Antônio Conselheiro, é a mesma coisa que Canudos. Essa é a história desse país, desse Brasil de povo. Eu queria só mostrar uma consideração para você, meu caro Léo, aqui, ó. E quando nós falamos de Carolina de Jesus e falamos do Josué de Castro, o Josué de Castro é aquele que ele vai falar justamente contra os neomalthusianos, que são os fomentadores da necropolítica. Né? Então ele diz que a falácia do argumento neomalthusiano, que considerava serem regiões mais pobres aquelas com maior concentração demográfica, para ele a permanência da fome não podia ser acreditada à superpopulação, uma vez que ela já existia em massa antes do fenômeno da explosão demográfica do pós-guerra. Apenas esta fome era escamoteada, era abafada, era escondida. Não só a fome existia antes, mas também existe hoje em regiões que estão longe de ser superpovoadas. E relativamente às posições de certos grupos ambientalistas que responsabilizavam governos e populações dos países pobres pela degradação do meio ambiente, nessa região, fez uma duríssima crítica. Oi? Posso continuar? Fez uma duríssima crítica a eles em 1972, ao participar do colóquio sobre o meio, realizado em Estocolmo, em 72. Para Josué de Castro, os verdadeiros responsáveis pela poluição eram as nações desenvolvidas. Por que eu observei esse certo aqui? Pela poluição, porque você vê que a maré ali, ó, tem uma fotografia ali que você vê o Pão de Açúcar, é o cartão postal. É visto da comunidade. Sem dúvida. E ali aquela baía está toda poluída, aquela baía ali é enseada de Botafogo. Mas se você vê a Baía de Guanabara, ela vem e passa pelo Santos Dumont, ela vem à Praia do Flamengo, Santos Dumont, depois ela vai chegando ali pelo Cais do Porto, vai pelo Caju, até chegar na Maré. Ali é todo poluído. Mas você viu as comunidades de pescadores que tem ali, debaixo da linha vermelha? Isso é tudo capitalismo. Então, assim, considerado globalmente, o meio tanto compreende fatores de ordem física ou material, quanto fatores de ordem econômica e cultural. Uma análise correta do meio, isso é Josué de Castro falando, que Josué de Castro, ele nasceu nos mangues, ele é um daqueles meninos que você vê no filme, e ele pensando aqui o problema deve abarcar o impacto total do homem e de sua cultura sobre os elementos restantes do contorno. O impacto dos fatores ambientais sobre a vida do grupo humano considerado como uma totalidade.
Desse ponto de vista, o meio abrange aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos e culturais, todos combinados na mesma trama de uma dinâmica ecológica em transformação permanente. Atualmente, está na moda falar dos defeitos nocivos que o crescimento econômico produz sobre o meio. Entretanto, costuma se referir apenas e precisamente aos efeitos que não são os mais ameaçadores para o futuro da humanidade. Houve esse grito de alarme condenando o crescimento da população, a poluição do ar, dos rios e dos mares e a degradação do patrimônio animal e vegetal das regiões mais desenvolvidas do mundo. Mas tudo isso revela uma visão limitada do problema, já que o clamor se refere aos efeitos da expansão econômica, enquanto deixa na sombra e reduz ao silêncio a insidiosa ação indireta do desenvolvimento sobre a totalidade dos grupos humanos. O primeiro erro grave é a afirmativa generalizada de que nas regiões mais ricas é que aparecem, por causa do crescimento econômico, os primeiros efeitos da poluição e da degradação no meio ambiente. A realidade é diferente. Os primeiros e mais graves efeitos do desenvolvimento manifestaram-se precisamente naquelas regiões que estão hoje economicamente subdesenvolvidas e que ontem eram colônias. Era uma crítica contundente ao imperialismo, ao colonialismo e ao neocolonialismo. De fato, para ele, o grande risco ao meio ambiente estava efetivamente na exploração abusiva dos recursos naturais do terceiro mundo, decorrente da estrutura de produção e consumo do sistema capitalista. Dessa forma, mostrava-se totalmente contrário às propostas de limitação do desenvolvimento dos países pobres, conforme defendido por grupos ambientalistas, atacando frontalmente o relatório elaborado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts a pedido de evitar o crescimento da população e da economia mundiais, tendo em vista que a Terra não comportaria maior pressão demográfica e por consumo. Valendo-se de seus conhecimentos de geografia, Josué de Castro considerava estar o relatório fundamentado numa metodologia pouco científica, pois partia da premissa de que o modelo de desenvolvimento existente era único e possível. Então você vê o que você tinha colocado. Se um jovem da periferia, no ensino médio, ele não acredita em si mesmo, ele não acredita nele mesmo, se você passa a discutir com esse jovem que numa periferia do Recife, de Mangue, surgiu um pensador que ataca essa visão imperialista e colonialista, e, sobretudo, para que no terceiro mundo, os povos do hemisfério sul, como você muito colocou, as epistemologias do sul, não pensem a si mesmo e pensem outra maneira de considerar e se desenvolver, e cuidando do meio ambiente, como é que esse rapaz vai acreditar em si? Que ele só vê que quem dá as cartas, que traz as cartas na mão, é um homem branco que fala na televisão, é o professor branco, é a professora branca, ou mesmo um outro professor que vem com a palavra de ordem do capitalismo, em que nós não temos condições de fazer nada, que nós não temos uma imaginação na política, que nós não podemos produzir um país decente, com distribuição de riqueza para todos, socializar a produção, distribuir o povo no território, cuidar do território e distribuir a riqueza com educação, com desigualdade. Então, se um jovem não acredita nisso, é porque é mitigado, é escondido justamente nos estudos que esse rapaz fez. Esse rapaz ele é filho o quê? De uma mulher nascida na periferia, o pai abastado. E ele morreu de saudade do Brasil porque a ditadura tirou todos os seus direitos. E nós vamos repetir o mesmo fato hoje. Quer dizer, um médico que tratou da fome, um sociólogo da fome, que mostrou que não basta só você detectar o problema da fome, você tem que construir meios de conter a fome. Então, ele, em Araripina, que é aqui perto, ele tinha os seus locais onde distribuía farinha de mandioca com proteína. Isso foi feito no Nordeste. O pensamento está no Nordeste, porque o Brasil ele começou a ser colonizado no Nordeste. Veja a Casa da Torre, lá dos Garcia D'Ávila, como é que eles vieram povoando o Nordeste e trazendo o quê? A palavra de ordem imperialista, aristocrata, branca, né? A supremacia branca. Né? Então, tudo isso faz parte da história do Brasil. Então, quando um jovem ele não acredita nele mesmo, um jovem de periferia,
preto, ou mesmo branco, ou uma menina, é porque existe toda uma história do Brasil que ela é feita justamente para recalcar, para reprimir, para fazer com que você não acredite em si mesmo. Então, a fotografia, o cinema, a obra de Josué de Castro, a literatura de Carolina de Jesus, todo esse movimento de canais que nós estamos vendo agora, o trabalho das meninas do Bruneck, como nós vimos na live, da Valéria, da Verônica, da Lorena, de todos os nossos colegas aqui do Cariri, o Milton Santos. Por que nós não estudamos esses autores? Você pega alguém para falar de Carolina de Jesus, você vai encontrar a Rafaela, vai encontrar muita gente, mas pega, não querendo dizer que não tem merecimento, mas uma autora estrangeira. As pessoas vão falar muito mais facilmente. Por quê? Né? Eu não vou repetir jargões como complexo de vira-lata, porque isso aqui eu acho que não tem nenhum sentido. Cabe a nós resistirmos com todos os meios. Aí vem o Silvio Almeida. O que o Silvio Almeida falou? Olha, se você pegar o Abdias Nascimento, você pegar a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, o próprio Jorge Vasconcelos, as meninas do Bruneck, eles vão falar da questão preta, sim, mas eles vão falar de N temas, do bem viver, do cuidar da terra. Eu vou falar do teatro, vai falar de literatura, vai falar da música, vai falar do cinema. Né? E é o que o aprendizado das meninas do portal Gueledés, que elas dizem. Porque nós falamos da cultura deles europeia, mas nós temos também os nossos saberes, nós temos também as nossas epistemologias do Sul. Né? E não queremos reduzir somente a nós queremos que eles também participem. É isso que nós estamos vendo agora, porque a generosidade do povo preto, do povo ameríndio, do povo da periferia, ela é muito maior do que o povo europeu, capitalista, branco, civilizado. Não vamos dizer que eles também, alguns não têm, mas a generosidade, a disparidade em termos de generosidade ela é tamanha. Né? Tamanha. Jorge Vasconcelos é o outro nosso colega, mas nós temos esse povo por vir. Né? E nós vamos construindo nesses encontros, nessas lives, dessa maneira, sem querer trazer uma questão muito profunda de discutir os textos, mas ao mesmo tempo damos alguns mergulhos. O Caio Souto, né, nosso colega, que liberou as lives para a gente, Jorge Vasconcelos, né, Rodrigo Gueron, aquele encontro de necropolítica do Capital, né, a própria live sobre a Carolina de Jesus, com a Rafaela, a Vera Eunice, que é a filha da Carolina de Jesus, que é muito importante. Né? Então, nós estamos conectando, nós temos que utilizar esses meios de conexão digitais para fazer essas linhas de fuga. Né? Que é por aí que nós vamos construir algo. E a beleza, eu acho que todos que assistiram aí o documentário do Autorretrato estão embevecidos. E na próxima, a live aqui, ó, a live da Carolina de Jesus aí, ó, maravilhosa. Então, o próximo encontro que nós faremos, vamos tentar analisar, estudar aquele metal oase daquela comunidade de Jujuy, na Argentina, porque aí nós vamos ver um polo latino-americano. Né? Eu não estou falando de Latinoamérica, de hemisfério sul, mas nós vamos pegar Jujuy, o metal oase, e depois tem um outro documentário, tem vários documentários, tem um que é os camponeses da Colômbia, Las Pavas, El Retorno, os campesinos, eles retomando as suas terras. É um trabalho fantástico. Nós temos isso aí é campo de estudos. Se nós não fizermos isso na pandemia, não adianta nós estarmos aqui reunidos. Nós temos que. Tem vários. Tem o Eu Favela, tem o tio Lino na Rocinha, que ele é um artista plástico. Nós temos. Então, na verdade, o que eu quero exortar os nossos colegas aqui que estão assistindo é assistir os curta doc. Curta doc é um meio de nós assistirmos maravilhosamente. Olha a Vera Eunice, que beleza. Personagem do quarto de despejo. Então, se não fosse esse tempo de recolhimento, de cuidado da pandemia, nós não poderíamos estar discutindo Carolina de Jesus, Josué de Castro, Pop Beleza do Guacarri, né? E vendo todo Luiz, gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão da generosidade
comparativamente, né? Você falou que o pessoal, nós aqui da América Latina, os povos do sul da América são bem mais generosos do que os povos europeus. É claro que você colocou aí algumas exceções, né? Eu acho muito interessante esse tipo de comentário que você fez. Você poderia aprofundar um pouco mais para gente? Assim, eu penso hoje muito assim que nós vivemos uma questão de como produzir justamente essa ampliação da generosidade, ampliação da liberdade. Como é que a liberdade, segundo os autores que nós estudamos, se você pegar Marx, o próprio Bergson, o próprio Deleuze, o Spinoza, é a questão da liberdade. Só que a liberdade ela foi sempre vista como uma questão moral e não como uma questão ética, porque muita gente confunde moral e ética. Né? Se nós pensarmos em termos de ética, nós vamos pensar aquilo que o Deleuze e o Guattari, eles bebem Spinoza, e Spinoza ele forneceu meios para Marx, para Bergson também. O paralelismo corpo e mente, você não pode produzir nada se seu corpo não estiver bem cuidado. Se você não tiver uma medicina, se você não tiver uma saúde, se você não tiver investimentos públicos, como é que você vai produzir? Como é que você vai pensar alguma coisa? Se nós não tivermos investimento público, eu penso que quando se coloca que a liberdade ela teve sucesso na linha do homem, nós temos que pensar que essa liberdade é a construção de um campo coletivo. Nós somos entes o quê? Psicossociais, porque nós temos um eu, estamos no social, nós somos entes coletivos. É interessante estudar esse princípio da generosidade, né? Esse processo, digamos, da generosidade. Como uma ampliação de território, como uma construção de territórios que eles fomentem a liberdade, que eles produzam a liberdade de você distribuir, né, aquilo que é o básico para o corpo e aquilo que é o básico para a mente. Então, essa generosidade, você veja a live do grupo aqui no canal do Caio Carvalho, que foi no sábado passado, domingo passado. É esse exemplo de generosidade. E você vê outros meios. Você vê dentro da própria religiosidade, tanto nas comunidades africanas como nas associações eclesiais de base. Né? As comunidades eclesiais de base, SEBs, e outros movimentos também. Então, a generosidade é uma maneira de você potencializá-la. Isso implica o quê? Você ter não discursos fabricados, discursos pré-fabricados, mas você ter justamente uma expressão autêntica daquilo que nós vivemos, que nós sentimos. Né? E essa generosidade, ela vai, digamos assim, acompanhada de todos os nossos traços, todos os nossos jeitos, nossos gestos, e essa maneira de ser solta, de conversar, de falar, de gesticular, de brincar um com o outro, de trazer o forró, de trazer o samba, de trazer o cordel, a poesia, né? Trazer o que está sendo feito em termos de poesia contemporânea, arte contemporânea, sem esquecer aquilo que é feito por uma tradição. Eu sempre friso essa questão da narrativa, que remete a toda uma ancestralidade, a subjetividade arcaica, que não quer dizer que elas são conservadoras, mas, pelo contrário, elas que sustentam. Por exemplo, no Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, nós conhecemos. Mas você pega o Diário de Bitita, ali justamente mostrando como é que ela sustentou todo um processo de massacre junto com seus filhos, um massacre na comunidade do Canindé, onde ela era uma mulher que ela gostava de ler, de escrever, de ouvir música clássica, música vienense. Por que ela sustentou tudo aquilo? Porque ela vem de uma educação que o seu avô deu para ela, que era um africano, né? Um griot. Então, isso é uma subjetividade arcaica, isso é uma narrativa de ancestrais, mas que dá uma sustentação no tempo. E aí ela devém. Ela não seria, mas ela devém. Não seria o nada, mas ela é o não ser, que é aquele negativo que se confronta, aquele trabalho do negativo que se confronta contra o hegemônico. Ou então é o devir outro, né? Aqui nós estamos tentando fazer um entrelaçamento, né? Um devir outro, que produz o quê? Uma literatura que chocou, que fez todo mundo pensar. Mas no Diário de Bitita, e aqui tem também a Conceição Evaristo, que é maravilhosa, um devir negro, devir mulher negro, né? Que
apresenta a importância do Diário de Butita, lá você vai ver justamente essa narrativa que vem de uma tradição africana, de um griot que coloca para ela, e que é o avô dela, e você vê também um campo de anunciação novo, que é justamente a singularidade do caminho de Jesus, do seu agenciamento com seus filhos, né, na favela de Canindé. Ela sempre faz referência, por exemplo, a uma espanhola, que tinha sempre uma espanhola que era de uma nobreza, olha só, uma espanhola que vivia veio fugida, talvez, né, dos massacres na Espanha, veio para uma favela no Canindé, e ela tinha um contato com ela, com essa espanhola, que ela não tinha com os brasileiros, com as brasileiras que viviam na mesma favela que ela. Entendeu? Então são narrativas. Muito comum. Generosidade que se dão a nível, não só a nível material do corpo, mas ao nível da mente, ao nível da subjetividade, ao nível do pensamento, ao nível da psique. Então, nesse filme, O Autorretrato, nós vemos justamente isso. Aquilo dali é uma multiplicidade de Carolinas e Carolinos falando ali, de uma multiplicidade de Josué de Castro, Josefas de Castro, Zefinhas de Castro, né? E Zé de Castro, né? E Bill, e Cício, e vários, e Cissa, que estão falando ali, essa multiplicidade. Se nós não recuperarmos essa literatura, agora não recuperarmos recuperarmos não, se nós não nos aproximarmos desses autores, nós não vamos resistir a esse processo de massacre que nós vivemos diariamente. E se nós não fizermos isso, esse jovem que você falou, que ele tem várias ferramentas de audiovisuais, que ele nunca vai passar a acreditar nele mesmo. Você está entendendo? Ele nunca vai participar, digamos assim, de uma construção, ele vai ficar sempre quem vai ser capturado por alguma coisa. Alguma coisa que vai oferecer benesses, ostentações, né? Confortos rápidos, né? Instantaneidades, prazeres instantâneos. Né? Então, nós temos... Oi, pode falar, Léo. Não, sem dúvida, é isso mesmo. É muito claro isso, né? Você vê uma tentativa muito grande, principalmente entre os negros, né? De apagamento da sua imagem, né? E os anos vão passando e eles cada vez mais querem apagar essa imagem. Eu recebo relatos deles, né? No Facebook, no WhatsApp, no privado, né? Eles dizem: professor, eu me esforcei muito para tentar aparecer para a câmera, mas eu não consigo. Né? Não consigo. Gostaria muito que o senhor entendesse o meu esforço aqui, pelo menos, de fazer esse trabalho. A minha voz fica de fundo aqui, mas o meu rosto, né? Eu não quero mostrar por enquanto, eu não me sinto bem. É uma coisa que é frequente, né? Em todas as séries de ensino médio, por exemplo. Né? E parece que nessa fase o preconceito começa a entrar na esfera da consciência deles e eles não se dão a ver isso como um tipo de objeto de reflexão crítica, né? Aquilo que eles sofrem, mas assim, uma coisa de que eles se envergonham. Se estão dizendo isso contra mim, portanto, eu devo ter alguma coisa ruim no meu corpo, entende? Isso é muito comum. A questão da imagem, a questão de toda uma civilização que nós vivemos, do audiovisual, da imagem, da ostentação da imagem, né? Como é que esse jovem ele se vê diante desse tipo de imagem padrão, né, de vestuário. Tem um documentário que é o Tio Lino, ele fala isso, que hoje em dia você encontra os celulares, tecnologia, os tipos de roupa que os mauricios usavam na Zona Sul, você encontra nas comunidades. Mas será que isso é suficiente? Somente ter esse tipo de vestuário, esse tipo de vestimento, de ostentação? Aí o que eu falo, e a questão que eles estavam cantando, eu não seria, se você não tiver justamente essa proximidade com uma religiosidade, de matriz africana, esses ensinamentos que a Carolina de Jesus teve do seu avô. Como é que você não tem medo? Você passar aí que vem a questão do Deleuze e Guattari, o devir imperceptível. E você vai passar, o seu rosto vai passar, mas tem algo que é imperceptível que você traz, que é justamente aquilo que não é capturado. É o sentido, é a produção do sentido e o valor. É a lógica do sentido. É isso que nós temos que sair dessa lógica da significação aristotélica e entrar na lógica do sentido. A lógica que ela, no plano da subjetividade, como diz o Guattari,
nada acontece como no plano que nós estamos vendo fora de nós. O plano do sentido, o plano da subjetividade, ele tem uma outra lógica, uma lógica de acontecimento. O passado e o futuro, eles estão conectados. Ele é paradoxal, ele é contraditório. E é isso que nós não podemos. É uma outra lógica. Se você não implantar essa lógica da contradição e do paradoxo e mostrar isso, você vê no filme como é que eles utilizam. Tem uma lógica do sentido. Você fotografia, imagem, você vê vários aspectos. A arte trabalha com isso. Essa lógica do sentido, ela tá justamente na literatura. É o paradoxo. É ela que rompe justamente essa amarra tecnológica e científica que vem pela significação de você ficar preso em uma coisa que ela tem uma identidade, que ela é idêntica a ela mesma, e você pensar que uma coisa está diferindo de si o tempo todo. Ou seja, a vida ela se difere dela mesma. Aparecem as contradições, aparecem as diferenças. Aquilo nunca é estático, é um processo dinâmico. Um processo, né, dinâmico. Se nós não pensarmos esse movimento da história e do devir entrelaçado, nós não vamos sair do lugar, nós vamos ficar presos na identidade. A identidade da coisa. Isso é igual a isso. Claro, você vai procurar uma identidade de se expressar enquanto um morador de uma comunidade, enquanto preto, enquanto da diversidade, de um movimento social. Isso é uma afirmação de um processo que você conquistou, mas que ele vem com uma série de processos que estão se diferenciando, não de que ele seja melhor ou pior, mas que ele está produzindo, né, uma maneira de se expressar através das lentes. Por exemplo, esses fotógrafos produziram uma identidade. Concorda comigo? O Observatório das Favelas, o Observatório... Olha, isso aí é uma produção, tem uma identidade, autorretrato, está aí. É uma singularidade. Sem dúvida. E é isso que você fala da então, aceitação. Ele vai mostrar, olha, o Afi Rodrigues ele está mostrando que é um ritual de matriz africana. E aí, para nós, deixa passar só mais um pouquinho o cântico. Olha, eu quero falar. Eu não seria, olha só, deixa passar o cântico, por favor. Deixa. Como é, Luiz? Desculpa, eu não te ouvi. Teu microfone. Você pode deixar rolando o som que eles estão cantando aí. Ok. Volta só um pouquinho, volta só um pouco. Então você vê que o cinema é imagem e som, ele é imagem e som. Como é que nós vivemos o processo audiovisual? Vai. Pode mandar. Então, está ótimo. Léo. Pronto. Léo. Pronto. Tá bom. Eu acho que aí é legal. Eu acho que tá bom, porque você vê que é justamente o autorretrato. Você vê o filme passando e quando ele fotografa essa senhora com as oferendas, aparece a fotografia. Né? Então, o que se pode fazer com o cinema, o que se pode fazer com a fotografia, com a arte, para nós produzirmos fissuras no hemisfério sul, né? E as epistemologias do povo do sul podem aparecer, porque quando você fala o termo epistemologia do povo do sul, pode ser uma coisa muito distante, mas olha aí, as epistemologias acontecendo. Olha aí os saberes acontecendo. Eu acho que hoje ficou bom, assim, para nós pensarmos na próxima live e chamar as pessoas para participarem,
e discutimos o Metal Oase, que é um documentário argentino na província de Jujuy, e depois, numa outra oportunidade, tentar discutir outro documentário. Eu acho bacana, viu, Luiz? Deixo logo a sugestão para criar um grupo do Zap e colocar pessoas dentro para que quando o convite seja enviado do streaming, né, aí a pessoa já entra, certo? Ah, tudo bem. Assim, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito dessas questões de você não fazer o acaso, mas que entrar nesse devir, entrar no meio e conectar as pessoas ali naquela hora. Né? Isso aí as pessoas vão passando uma para outras, né? Não que seja um compromisso articulado de antemão, mas as pessoas que estão ali. Porque assim, como você mudar, você está ouvindo o rádio, mudar a estação de um ponto de uma estação para outra, e você ouvir algo interessante, então as pessoas que entram no YouTube, aí entram no Facebook, tem ali uma live acontecendo, como entra a mídia ninja, tá no foco lá no Facebook, né? E você avisar para as pessoas que está acontecendo ali, elas poderem se conectar. Eu acho que a nossa época é justamente essa do meio, você entrar num fluxo que está se dando e você ali acompanhar aquele fluxo até onde você achar que é legal, que é bom, e depois você pode sair, pode entrar no outro fluxo. Isso aí é muito agradável, sabe? Eu gosto muito, assim. Não é nem a questão da audiência, mas como é que você pode fazer um devir nesse processo, como é que você pode Não, sem se dúvida. conectar. Eu te digo em relação aos participantes da live, né? Quando você quiser colocar as Ah, pessoas sei. aqui para conversar, que você possa, que a gente possa conversar sobre a possibilidade de criar um grupo para mandar o convite já para todas as pessoas que irão participar, Tá porque certo. aí elas entram automaticamente. Tá bom. Léo, te agradeço mais uma vez. Eu acho que teve algumas pessoas que participaram, hein? Nós tivemos alguns comentários do Leandro, né, da Rosalba, do Carlos. O Carlos participou no começo, né? Mas da próxima vez, como eu vou fazer o vínculo da live no teu canal, acho que talvez a audiência até aumente, viu, Luiz? Tá E eu bom. posso ver depois a possibilidade de colocar no seu Facebook, né? Tá bom, Léo. Então você faça aí as suas considerações sobre o que nós conversamos, o que é que você. Qual é a sua. Digamos assim, O que eu teria para falar para ti em relação a isso é o seguinte: essa proposta que você coloca de nós podermos pensar juntos a possibilidade de apresentar novos universos que não são os universos de senso comum, quebrar certas esferas de percepção, quebrar códigos de visibilidade através dos comentários em relação a essas obras audiovisuais é fundamental, né? Então, o que eu tenho para te dizer sobre isso, assim, eu agradeço a oportunidade que você está me dando de poder conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, inclusive chamei, quando era mais novo, né? Chamei várias pessoas para fazer, você foi uma das poucas pessoas que me deu a oportunidade de fazer isso, e é uma coisa que me enche de alegria, de felicidade, né? Essa coisa de me deparar com novos mundos para quebrar a minha esfera de percepção e também ajudar outras pessoas a falarem. Eu gosto muito também de ouvir e me demorar um pouco na fala que os outros proponham, no universo audiovisual que são colocados para mim naquele momento, que é colocado para mim naquele momento, e aí eu rumino um pouquinho e depois devolvo, né? O Nietzsche falava isso, né? Essa coisa da ruminação, né? Então, o que eu teria para te dizer seria isso, assim, às vezes eu tenho vontade de me silenciar no sentido de deixar os outros se colocarem, porque eu gosto de ser essa ponte, eu gosto dessa mediação, essa coisa da tarefa do editor, né, também é importante, do cara que produz encontros, como você faz muito bem também. Então, essa proposta é muito bem-vinda, né? Encontrar pessoas para que elas possam também colocar a sua fala, e você é meio que aquela zona de passagem, né? Aquele fluxo necessário, né? Para que você possa canalizar novos horizontes. Eu gosto muito disso, né? Então, pensar o audiovisual para mim também tem muito a ver com isso, né? O Tarkovsky, para mim, que é um autor que eu estudei na monografia sobre o filme Stalker, né? Eu investiguei o filme Stalker a partir da ideia do Deleuze, né? Do Imagem do Tempo. Estava muito ligado a essa coisa de dizer assim, como é que eu posso, através do audiovisual, desenvolver um mecanismo
através de que eu não me expresse, mas que a coisa que esteja fora de mim possa falar através de mim, através da minha ação, né? Eu acho isso muito legal e o cinema ele nos dá muito a fazer isso, né? Eu gosto muito dessa possibilidade. Essa é uma coisa que eu tinha deixado um pouco de lado em função dos aspectos profissionais, em função da questão da dissertação Spinoza, mas foi um lado que eu sempre valorizei muito, né? Claro, somando isso também a ideia de misturar literatura e cinema. Eu gosto muito disso, mas assim, hoje em dia eu tenho muito mais vontade de fazer isso, né? Ser ponte para que os outros possam se colocar. Né? Eu agradeço, Léo. Assim, eu nem sabia, tá vendo como é que são esses encontros de cinema, na verdade, do digital, desses territórios digitais. Eu nem sabia dessa sua inserção aí no cinema, do Tarkovsky. Né? Você pega aí. Eu estudei o Esculpir o Tarkovsky. Tempo, né? Tem um livro dele que é Esculpir o Tempo, que é maravilhoso, né? E o Tarkovsky, sendo um autor russo, você tem O Sacrifício, você tem Andrei Rublev, você tem Solaris, né? São filmes que nós temos contado, sobretudo quando você passa a ter uma leitura do Deleuze, imagem em tempo, imagem em movimento, você vai necessariamente procurar esses textos e vê-los. Né? Eu sempre. O filme do Tarkovsky era muito bacana para mim, muito importante para mim, porque ele se colocava reflexões sobre a natureza, né? Como é que nós poderíamos cuidar daquela terra, daquela área que estava aparentemente abandonada, mas ali estava cheio de vida, né? Estava pulsando alguma coisa. E a preocupação maior do Tarkovsky no que era isso, né? Só que existiam apenas algumas pessoas que seriam capazes de ajudar outros indivíduos a realizar aquele caminho em relação àquela natureza perdida, né? É uma preocupação muito bonita, muito cheia de poesia, essa coisa de conectar os corpos, né? O corpo humano ele passa a ser uma espécie de estrutura estrutura de composição com outras coisas, né? Só que na época não tinha tantas ferramentas quanto eu tenho hoje, né? Que são mais ferramentas teóricas. Que eu tinha na época eu estava estudando Deleuze, mas eu não tinha uma entrada na filosofia tão grande quanto eu tenho hoje, né? Mas exatamente por causa disso, eu tenho hoje, com mais ferramentas teóricas, eu tenho mais vontade de me silenciar e deixar as coisas falarem através de mim. Coisa que o Tarkovsky deixou na minha memória, no meu coração. O que eu tenho para dizer é que eu assisto esse curta doc, os documentários que existem no curta doc, e eu fico assim embevecido com o trabalho que é feito pelos diretores, pelos atores, pelos cineastas, enfim, e fico vendo o potencial que esse povo do Sul, do hemisfério Sul, essa epistemologia do Sul, nos tem a ofertar, para que nós possamos aplicar aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas práticas de ensino, de lecionar, e construir novos processos mesmo de estar com, né? De estar junto, de permanecer aí nesse domínio que nós escolhemos, que é o da filosofia, das ciências humanas, né? E construir algo com isso aí de uma maneira muito tranquila, muito leve, sem querer aparecer muito, sem querer. Acho que as pessoas possam também flutuar nesses mares, nesses rios e construir os seus movimentos. Eu acho que esse meio justamente é um momento oportuno para nós fomentarmos, né? E gerarmos essas riquezas aí, né? Então, assim, eu assisto todos os documentários, todos os curtas possíveis, né? Fico às madrugadas assistindo e fico muito sem esquecer os Tarkovsky, sem esquecer Antoniani, Rossellini, o próprio Glauber, né? Os cinemas, o Eduardo Coutinho, né? Então, te agradeço muito, Léo, te agradeço muito. Viu? Só deixar um recado, viu, Luiz, em relação a isso que a gente estava conversando, que, de algum modo, essa coisa do filme do Marighella ainda não ter passado no cinema nacional é sinal de que as coisas não vão muito bem do ponto de vista do audiovisual. Esse incentivo que a gente está dando, né, essa coisa da gente mostrar essas obras audiovisuais também não deixa de ser uma resistência, né? O filme do Marighella realmente ainda não foi veiculado, né, no cinema. Sim.
Vamos ver o que nós podemos fazer aí para que esse filme aconteça. Né? Tem que haver movimentos para existir, para pedir que o filme seja veiculado. Nós estamos tentando fazer o nosso movimento aqui, de veicular os filmes que são produzidos nas comunidades. Então, eu te agradeço e até a próxima oportunidade aí para conversarmos sobre o Metal Oase. Abração. Grande abraço. Falou, até mais. Depois você envia para a gente aí